Muito bom dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo hoje. Meu nome é Lauren de Grazia. Eu sou o Vitor de Souza. Na produção do projeto nós temos a Thaís Bayer e na técnica a Milson Silva. Esse podcast ele é um produto do Código LID, projeto que pertence à disciplina de Ciberjornalismo 2, ministrada pelo professor William Araújo, do curso de jornalismo aqui da URGS. Aproveita e já segue o projeto nas redes sociais, @Código LID. Estamos aqui para trazer o conteúdo do Código LID de uma forma diferente. Por meio desse podcast a gente vai debater um assunto que envolve a tecnologia, sociedade, comunicação, cultura. E, infelizmente, o racismo, um dos grandes males da nossa sociedade, tem se impregnado nos códigos e nos algoritmos das redes sociais. Essa dinâmica, intitulada O Racismo Algorítmico, é objeto de pesquisa de um dos nossos convidados e a batalha diária do outro convidado. Bom, para a gente explicar a origem e como que funciona essa prática algorítmica, a gente tem a presença do Janderson Jacques, que é mestre em comunicação aqui pela URGS e autor da dissertação Aonde estão as pessoas negras na For You? O racismo algorítmico e disputa por visibilidade no TikTok. Bom, Janderson, eu gostaria, apesar de a gente já ter dando uma breve introdução sobre quem é você, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá vendo, que tá ouvindo a gente. Eu sou publicitário de formação, me finalizei o meu mestrado aqui na URGS esse ano. E eu vou falar uma introdução muito ligada com o meu objetivo e a justificativa do porquê eu ter pesquisado racismo algorítmico. Eu trabalho em agência de comunicação fazem mais de 7 anos e durante esse tempo em agência eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, sugerir nomes e ter negativas de nomes ou de pessoas e de perceber o quanto de grana esse mercado movimenta. E eu sempre me questionei de por que a presença de pessoas negras que ascendiam nesse mercado de influência especificamente era menor, assim. E isso sempre, de fato, me instigou. E isso me motivou a, de fato, pesquisar em relação a isso enfim, de entender as complexidades que esse mercado tem e de fazer um paralelo de se essas pessoas estão ganhando menos, estão tendo menos oportunidades ou tem menos espaço quando a gente fala de comunicação digital, por que a gente não tá conseguindo contratar elas? Por que as pessoas não conseguem ascender tanto contra outras pessoas não negras, né? Então, acho que vem desse lugar e a minha pesquisa nasce a partir desse processo, assim, nasce muito de um processo pessoal que tá nesse universo publicitário, que trabalha com isso diariamente, que consegue sugerir pessoas negras ou da maioria das vezes recebe negativas em relação a isso, então vem desse processo de indignação, assim mesmo, sabe? Muito bacana, muito bom. E uma curiosidade, o nosso professor da disciplina fez parte da banca examinadora da dissertação do Janderson, né? Nossa. Professor William Araújo, até que foi uma indicação dele. A tua presença Janderson aqui hoje no podcast. E para nos contar os desafios de quem vive, trabalha com esses algoritmos, vamos ouvir o criador de conteúdo e modelo Igor Brito, que trabalha com o nicho de moda e lifestyle. Ele possui mais de 37 mil seguidores no TikTok e 13 mil no Instagram. No Instagram e no TikTok a sua arroba é BritoIgor. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Muito obrigado pelo convite. E, enfim, a minha trajetória na internet começou através do meu trabalho de modelo. Eu sempre postei o backstage do meu trabalho, eu sempre postei as campanhas prontas e tal no Instagram. E com a chegada do TikTok, eu entendi que a forma de se comunicar ela mudou, né? Ela deixou de ser estática por foto e a gente precisava criar vídeos. E a minha primeira oportunidade no TikTok já foi com uma marca. Eu sempre trabalhei muito com a Gang, que é uma marca local daqui. Eles sempre me chamaram para campanhas e tal. E eles começaram a me contratar para fazer vídeos, assim, fazer Arrume-se Comigo, esse tipo de conteúdo. E diretamente pro TikTok deles mesmo, pras redes deles, a gente começou a produzir. Mas meu primeiro vídeo viral no TikTok foi indo nos brechós, durante a pandemia ainda. E desde então ainda é um conteúdo que eu produzo muito, mas atualmente eu tenho falado mais sobre cultura mesmo, sobre as festas, sobre os eventos que eu costumo ir. Show de bola. Certo.
Certo, então, explicando um pouco para a galera que está nos ouvindo, o objetivo desse podcast é explicar de uma forma mais acessível como é que funciona o racismo algorítmico e também trazer os impactos dessa lógica para quem trabalha com as redes sociais, né? Que é o caso do Igor aqui e o Janderson, que explica um pouco sobre isso. Então, muitas vezes as pessoas conhecem esse termo, mas não conseguem associar e identificar como que isso se manifesta dentro das redes. Então, já dando um start inicial na nossa conversa, eu vou direcionar minha primeira pergunta aqui para o Janderson. Eu gostaria que tu falasse um pouco o que é o racismo estrutural e como que ele se reflete na lógica algorítmica das redes sociais, para a gente iniciar a conversa aqui. Certo, acho que é importante a gente ter essas duas introduções, assim, até pra gente entender, beleza, é o racismo e o algoritmo. É importante definir que são, né, duas coisas diferentes, mas que no universo que a gente vive hoje coexistem juntas e, enfim, fazem parte do nosso contexto. Quando a gente fala de racismo estrutural, eu referencio alguns autores nacionais sobre isso, e a gente entende que o racismo estrutural ele está impregnado quando a gente fala em estrutura societária. Ele é algo que transcende o que a gente fala de estrutura e de sociedade, e ele está no dia a dia das pessoas, e é algo que enfim, está na instituição, tá nas pessoas, tá nos comportamentos. E o que eu defendi, o que eu escrevi na minha dissertação foi de que, beleza, a gente vive nessa sociedade, a gente passou por centenas de anos de escravidão, a gente não teve uma ressocialização depois do fim da escravidão, e o racismo nunca de fato foi curado, e infelizmente a gente também não enxerga uma perspectiva para isso hoje em dia. E se o racismo já existia há muito tempo atrás, há centenas de anos, se ele ainda existe hoje, a gente precisa entender que ele também foi atualizado, digamos assim. Então eu entendo o racismo algorítmico como uma atualização ou ainda uma ramificação do racismo estrutural, porque a gente entende que a gente vive hoje no universo de plataformas online que fazem parte do nosso dia a dia, que é por si só uma vivência não só online, mas da nossa vida como um todo. A gente está aqui reunidos presencialmente, conversando sobre uma temática digital que, enfim, muda a vida de pessoas, dá acesso, dá oportunidades, enfim. Então, eu entendi e defini o racismo algorítmico junto com a teoria de Tarcísio Silva, que é um autor brasileiro também, da Universidade da Bahia, e ele traz que, cara, o racismo estrutural ele se atualizou, ele ainda é o mesmo, porque ele está na estrutura, e entendendo que quem cria o algoritmo, quem cria as plataformas são pessoas que por si só têm uma bagagem cultural, têm uma bagagem de vida, têm os seus preconceitos, acabam por atualizar esses preconceitos, esses racismos dentro das coisas que eles criam digitalmente, assim, dentro das estruturas que elas criam. Então, o racismo algorítmico vem para infelizmente atualizar essa estrutura e essa problemática que já existe na nossa sociedade, mas que hoje, enfim, se atualiza para os ambientes digitais e faz com que a gente veja e tenha desigualdades também nesses espaços. E eu acho que é interessante até pontuar, porque a internet surge no início dos anos 2000 globalmente, assim, como uma parada de que vai ser de livre acesso, que vai ser universal para todas as pessoas. E ainda que sim, acho que a internet, as plataformas como um todo dão muita oportunidade, dão muito acesso a muita gente, mas é importante destacar as desigualdades que esses movimentos e esses lugares também fazem com que essas pessoas sofram, assim. E eu acho que o que carece é a falta de amparo das plataformas, de legislação, de política de comportamento para regir essas pessoas nesses espaços. Tua tese, na tua dissertação, tu trouxe um experimento que foi feito no Twitter, Janderson, em 2020, com as imagens de pessoas brancas e não brancas. Pode trazer para nós, para dar mais uma detalhada e incrementar essa temática inicial?
Claro, acho que é fundamental. E a minha pesquisa traz, antes de ir a campo e conversar com influenciadores negros, parte de um objeto de entender que muitos casos de racismo algoritmo estavam acontecendo nas plataformas. E essa que tu cita é um exemplo muito, muito prático, assim, eu acho que de fácil entendimento para quem ouve a gente, para quem quer entender um pouco mais sobre o tema. Mas, basicamente, as pessoas publicavam fotos na plataforma, e isso foi um teste muito, muito rápido, assim, de ser feito. E eles publicavam fotos de pessoas brancas e pessoas negras, e como isso ia ficar na miniatura do tweet. E aí, sempre era preferível que as fotos de pessoas brancas normalmente tivessem uma escala maior, uma visibilidade maior, deixando com que, quando tivessem pessoas negras ou pessoas com a pele mais escura, ficassem em segundo plano, assim. E isso aconteceu com diversos experimentos, assim. Tem outro caso que eu cito na minha dissertação, que eu acho que é interessante e é infelizmente muito certeiro de entender essa problemática, que era, ao pesquisar gorilas no Google, pesquisar gorilas não, a inteligência artificial do Google, ao marcar foto de pessoas negras no Google Fotos, identificou aquelas pessoas negras como gorilas. Então, fazendo uma clara identificação disso, né, dessas problemáticas. Então, as próprias construções digitais, as próprias estruturas algorítmicas dessas plataformas, de algum modo, declaram uma preferência, sabe? A gente tá falando de 2020, 2021, por ali. Acho que é importante também falar que sempre que esses dois eventos especificamente tiveram manifestações e notas publicadas pela plataforma que iam corrigir, que iam melhorar seus algoritmos, pedidos de desculpa, e talvez hoje a gente não vai ter essa identificação do gorila ou da preferência do próprio Twitter como um todo, mas é interessante perceber que isso estava acontecendo tipo ontem, tá ligado? E que quando as pessoas, enfim, sofreram com isso ou perderam oportunidades por conta disso, sabe? Então é muito complexo, e é por isso que o termo é tão atual e tão importante de ser debatido até hoje. Sabe, Janderson, quando tu comentou essa coisa do Twitter, me fez lembrar um caso que eu acho que eu tava fazendo um trabalho pra escola, quando dava pra ver que faz um tempinho, não tanto tempo, né? Sou jovem, mas enfim. Eu tava digitando no Google cabelos ruins. Pra ver cabelo ruim, assim, pra ver como é que era, o que ia buscar. E, coincidentemente, dentro dessas fotos apareceram pessoas com cabelo afro, pessoas negras, enfim, é tudo que a gente já tá acostumado. E a desculpa que me deram quando eu perguntei, por que tá acontecendo isso, foi dentro da escola, né? Eles falaram que era porque no mecanismo de busca do Google, como eu coloquei em imagens, aparecia matérias que eram relacionadas sobre isso, mas não necessariamente aquelas matérias, elas estavam falando que cabelos ruins eram cabelos afro, mas aparecia ali, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que também acontece as pessoas não, né? Os jornalistas fazem matéria sobre isso é fomentado, e eu não sei como e quem, alguém programa isso pra aparecer ali nas imagens como cabelo ruim, mesmo que a intenção não seja essa. Às vezes a intenção é explanar que isso acontece, mas mesmo assim, né, a lógica algorítmica acaba trazendo uma imagem de um cabelo ruim como o cabelo de uma pessoa afro, né? O Janderson comenta, foi ontem, e pensa, 2020 o experimento. O Twitter tem desde 2006. Então, foram 14 anos com esse funcionamento, né? Então, a gente bota as pessoas não brancas no fundo, elas estão ali, mas o nosso banner do Twitch ali vai ser as pessoas brancas. É muito louco pensar uma coisa dessa. Bom, vamos fazer agora, Igor, né? Fale um pouquinho sobre. Bom, a primeira pergunta que a gente tem pra fazer pra ti é, sendo uma pessoa que trabalha diariamente com as redes e trazendo tudo que o Janderson já falou, tu acha que essa ação ela é visível nas redes? Como é que tu se sente em relação a isso? Então, eu acho que é uma espada de dois gumes, sabe? Eu acho que ela é visível pra gente que cria e pra gente que tem essa vivência por ser pessoas pretas, e ao mesmo tempo ela é um pouco invisível pra criadores brancos. Por quê?
trazendo um pouco da minha vivência e complementando com o que ele disse, sabe? Quando as pessoas me perguntam no dia a dia assim, com o que tu trabalha, o que tu faz? Geralmente eu sempre falo que eu trabalho com publicidade, porque quando eu trouxe a minha vivência de, eu trabalho criando conteúdo pra internet, por ser uma pessoa preta, já me relacionaram várias vezes a criador de conteúdo adulto. Tipo assim, mas tu faz conteúdo adulto como se uma pessoa preta só pudesse ser criadora de conteúdo adulto, sabe? Tipo, super hipersexualizando o corpo. Então, eu geralmente falo que eu trabalho com publicidade para não precisar trazer todo o contexto e contar sobre o meu trabalho e tal, para poupar essa energia. Mas, trazendo agora bem a tua resposta, eu acho que as trends são um grande exemplo disso, sabe? A trend, ela é o tipo de conteúdo que é de fácil reprodução, sabe? Nem todos os dias a gente acorda criativo, querendo produzir algo próprio, querendo fazer roteiro. Então as trends estão ali pra gente reproduzir um conteúdo que já existe. E é muito difícil tu ver uma pessoa preta viralizando numa trend. É muito fácil tu ver uma pessoa branca biscoitando, sei lá, fazendo um vídeo aleatório e tendo, sei lá, 200 mil curtidas, 1 milhão de visualizações só por ser branca. Por existir, né? Só por existir, simplesmente, sabe? É bem... Cada vez que traz um relato, um pontinho assim, o cara vai se tocando de alguns detalhes das redes sociais e Tem um que posso... Pode, Claro, claro. Tem um caso que agora, vai com o trazer. Igor falando sobre trends que eu pontuei durante a pesquisa, que em 2020 rolou aquele movimento muito forte ali depois do assassinato de George Floyd. Enfim, o movimento Black Lives Matter tava muito em alta, assim, tava todo mundo postando sobre isso. E alguns criadores de conteúdo, especificamente do TikTok, eu tô falando agora, criadores negros publicaram sobre Black Lives Matter os seus conteúdos, colocaram a tag, por exemplo, e essas pessoas tinham bons números de alcance quando não falavam sobre isso, tinham bons números tanto de engajamento, tanto de seguidores, enfim, e quando eles colocavam pra falar do movimento Black Lives Matter, o conteúdo não entregava. Os números eram muito abaixo relacionado ao que eles vinham fazendo no dia a dia, que, enfim, não era um conteúdo ligado à temática racial, a esse movimento de uma trend, por exemplo. Então, é muito complexo, porque uma pauta que é nossa, de pessoas negras, republicada por outras pessoas negras pedindo, enfim, resistência e dignidade pela própria vida, essas pessoas tinham menos alcance do que pessoas brancas falando sobre a mesma coisa. Acho que em formatos diferentes, mas acho que se relaciona com o que o Igor trouxe em relação ao quanto, ainda que a gente que crie esse conteúdo, essa pauta, essa tag, por exemplo, ainda assim, quando pessoas não negras vão fazer isso, talvez elas vão ter mais alcance, mais engajamento, mais visibilidade que a gente, sabe? Então, é muito complexo e aí sim, eu acho que esse é um exemplo ainda mais claro do como a problemática tá, sim, no algoritmo de quem cria ele, né? Sim, complementando agora o que tu disse e trazendo para uma trend que eu vi e faz muito sentido a isso. Eu não sei se vocês são ligados ao rap feminino, mas é uma coisa que tá super em alta. E a Júlia Costa, ela tem uma música que ela fala a seguinte frase: Amo Júlia Costa. eu tenho 20 e poucos anos, sou negra, sou bonita e você sabe, minha comunicação não falha. E eu vi muito essa trend viralizada, assim, em pessoas brancas reproduzindo. Porque quando vinha essa fala de, eu sou negra, sumia a pessoa, e aí, tipo, ela voltava e continuava toda essa música, sabe? Tipo assim, como se ela só não fizesse parte do sou negra, mas ela pudesse reproduzir a trend normalmente, sabe? E, tipo, eu não via pessoas pretas fazendo isso na minha For You, sabe? Mas eu vi muitas pessoas brancas. Se apropriando, assim, da... Exato, se apropriando, isso parece, né, olhando, dá a entender, o que não é verdade, que a gente tem muito mais criadores de conteúdo brancos do que criadores de conteúdo negro, né, o que não é verdade. Não é verdade. Mas, enfim, eles acabam acontecendo isso. Tu tem a próxima pergunta aí ou a gente segue? Tem. Então tá. Janice, tu até trouxe alguns pequenos exemplos, mas ali na tua dissertação tu traz a questão das microagressões, que é um dos meios que age o racismo algorítmico. Consegue trazer mais complementar essa questão das microagressões, como é que elas funcionam? Elas podem aparecer na rotina de quem trabalha com as redes sociais ou de quem só consome mesmo. Com certeza. O termo de microagressões também vem de um estudo norte-americano, mas quem incorporou ele aqui no Brasil foi o Tarcísio Silva. E ele foi um dos primeiros autores a cunhar o termo racismo algoritmo aqui.
E quando ele trouxe o comparativo de microagressões, que é um termo que vem da psicologia, do estudo da mente como um todo, e ele traz as microagressões em categorias diferentes, assim. E eu acho que é importante salientar que, ainda que sejam microagressões, não significa necessariamente que elas são menores, ou menos dolorosas, ou menos criminosas. Então ele faz uma categorização dessas agressões do tipo: quando alguém vai no vídeo do Igor, por exemplo, e comenta um comentário racista, enfim, sobre a pele dele, por exemplo, isso é uma agressão direta e enfim, é um crime, né? É uma injúria. Mas, por exemplo, quando o Igor posta uma trend da Julia Costa, por exemplo, e ele tem menos alcance, isso é uma microagressão que não é diretamente, ela é indiretamente, porque não necessariamente a gente já tem o culpado ou o criminoso, digamos assim. Mas porque ela tá, como a gente tá conversando, ela tá na estrutura do sistema algoritmo, na estrutura da plataforma. Então, as microagressões vêm falar sobre isso, assim, sabe? E aí sim que esse ator trouxe, né? As microagressões algorítmicas, porque são coisas que estão impregnadas na estrutura dessas plataformas que fazem com que isso aconteça. Então, é basicamente uma categorização de como segmentar esses tipos de, enfim, vamos chamar de crime, acho que faz todo sentido, né? Sim, certo. Eu vou trazer outro ponto aqui, tu também fala na tua dissertação sobre isso, e já trago com a fala do Igor, porque assim, a gente tava falando sobre isso, né, que às vezes os conteúdos de criadores negros não aparecem diretamente na nossa For You, e a gente tem que ir lá e pesquisar sobre isso, né, quando a gente começa a se deparar. Eu sou uma pessoa, eu vou trazer a minha experiência pessoal, né, eu trabalhei com moda por muito tempo, e eu via que, por algum motivo essas coisas não estão aparecendo, a minha cultura não está aparecendo aqui dentro. O que eu tenho que fazer? Vou pesquisar diretamente, porque assim, dessa forma, talvez o TikTok e o Instagram comece a me recomendar melhor. Então, eu quero que tu fale sobre isso, né? De onde é que surgiu esse termo e como é que a gente pode, enfim, trazer um conceito geral para as redes sociais. Uhum. Importante. Tem um termo que a gente tem estudado e que foi uma das justificativas, assim, que é o termo de alfabetização do algoritmo. E isso é muito importante para além de quando a gente fala de criadores negros. Mas, enfim, são dois paralelos. O primeiro é de que o TikTok, sei lá, eu fiz um teste no início da pesquisa, que eu acho que é interessante compartilhar contigo para embasar essa resposta. Claro. Que foi pesquisar sobre pessoas negras no TikTok sem estar logado na minha conta. Ou seja, sem a influência das coisas que eu consumo, das pessoas que eu sigo, das coisas que eu pesquiso no dia a dia, assim. Quando eu pesquisei sobre isso, sobre, sei lá, as top trends do TikTok, as top músicas que estão no chart que as pessoas estão usando, nesse primeiro preview, já como um todo, as pessoas negras, criadores negros, eram minoria. Acho que esse é um paralelo importante de dizer. Só que daí, quando eu pesquisava na minha conta, ele já entregava um pouco mais de pessoas negras. Porque o meu algoritmo já tá no dia a dia um pouco mais familiarizado com as coisas que eu quero ver, com o tipo de pessoa que eu sou e que eu quero consumir. Então, o termo de alfabetização é literalmente ensinar o algoritmo as coisas que tu quer ver. Nem sempre isso vai funcionar e nem sempre ele vai priorizar as coisas que tu quer ver. Mas, que nem tu falou, esse exemplo que tu deu, acho que é muito importante, porque quando a gente pesquisa e quando a gente vai atrás, quando a gente segue, quando a gente engaja esse tipo de público, esse tipo de pessoa, esse tipo de conteúdo como um todo, vai ficar cada vez mais familiarizado para que essas pessoas cheguem. E aí, eu tive muitas discussões com a minha orientadora durante o processo de pesquisa, porque de fato não tem como a gente chegar, sei lá, na cara do presidente do TikTok e falar assim, teu algoritmo é racista e tal. Ele vai me responder de fato que, tipo assim, mas as pessoas não querem consumir pessoas negras, e por isso que não tá aparecendo. Ele pode me dizer isso, porque de fato a gente não tem acesso à estrutura algoritmo do TikTok, do Instagram, das plataformas como um todo, a gente não tem como comprovar isso. Mas a gente tem como comprovar que
o racismo estrutural está impregnado na sociedade e que as pessoas não seguirem pessoas negras, não comentarem, não engajarem, faz com que essas pessoas tenham menos alcance e no dia a dia essas pessoas não tenham tanta visibilidade assim, sabe? Então, eu acho que e daí não quero adiantar assunto nenhum, mas eu quero dizer que vem muito de uma autocrítica, de uma atitude antirracista mesmo, sabe? De tipo assim, pessoas brancas, pessoas negras têm essa responsabilidade de entenderem que essas pessoas também estão consumindo, também estão criando conteúdo na internet, também estão, enfim, querendo gerar renda, gerar conteúdo, gerar história, sabe? Então, acho que o que eu entendo como isso é de que a gente tem, ainda que seja influenciado pelas plataformas, a gente tem sim um certo poder meio passivo, assim, de como ensinar ele um pouco mais as coisas que a gente quer ver, as coisas que a gente quer consumir. Porque, querendo ou não, ele quer nos agradar, tá ligado? O algoritmo, ele quer nos mostrar o que a gente quer ver, de fato é isso. E aí eu acho que é uma autocrítica como sociedade mesmo, sabe? O que a gente quer ver. Sim. E complementando um pouco da tua fala, assim, trazendo um pouco pra minha vivência, quando tu falou isso de ter que pesquisar pessoas pretas, me lembrou muito uma fase meio caótica, assim, que eu tava vivendo de solteiro em aplicativo de relacionamento, sabe? Tipo, cara, eu coloquei homens e mulheres e ainda assim só apareciam pessoas brancas. Tipo assim, eu tive que treinar muito o aplicativo pra ele entender que eu queria me relacionar com uma pessoa preta, sabe? Tipo, eu tive que, sei lá, ignorar 200 pessoas brancas pro lado pra puxar as pessoas pretas e ele entender que eu gostava de pessoas pretas, porque só apareciam pessoas brancas, sabe? Como se ser branco fosse mais agradável, sabe? Como se as pessoas, elas gostassem mais de ver fotos de pessoas brancas. Fiquei em choque, porque tu tem que literalmente treinar o algoritmo, inclusive em Tinder, enfim, aplicativos de relacionamento. Que loucura! Por essa eu não esperava. E assim, simplesmente arrastando pro lado e, tipo assim, vi uma pessoa negra, e às vezes tu nem te interessa tanto, mas nossa, vou ter tipo que assim, aceitar, não, porque eu vou ter vai que dar like, sabe? Tipo, você vai te matar essa no peito não, pra aparecer melhores, sabe? Pra aparecer uma que... Exatamente. Gente, eu juro. Meu Deus. A gente já juntou meio que... O Igor já respondeu meio que uma Sim. parte de O uma Igor outra é pergunta. maravilhoso, né? O Igor, ele vai vindo, pode vir, Tá isso aí, antecipando. tá atento. Na tua rotina de trabalho, agora tu contou uma parte da tua rotina pessoal, né? Na tua rotina de trabalho, tu já teve que adotar alguma estratégia pra te meio que burlar essa mecânica do algoritmo pra entregar mais conteúdo teu? Então, gente, eu acho que se vocês forem olhar os meus conteúdos e as minhas publicidades, a maioria delas, 90%, vão ser orgânicas. Eu sempre tento vender o produto ou a marca que tá comigo de uma forma mais sutil, porque eu entendi que parece que o TikTok em si ou o Instagram, enfim, eles só entregam o meu conteúdo quando eu tô servindo as pessoas, quando eu tô dando alguma dica ou quando eu tô trabalhando pra elas, mostrando alguma coisa útil pra elas, colocando dentro da rotina delas, indicando ou seja um lugar ou, enfim, uma marca, alguma coisa. Então eu sempre tento trazer de uma forma mais sutil o produto e a presença da marca para poder ter um engajamento e poder fechar mais trabalhos, para poder ter essa entrega. E eu sinto que isso não é só uma problemática que eu enfrento, mas é uma problemática que a maioria das pessoas pretas mesmo enfrentam. E trazendo um exemplo, eu acho, de uma pessoa que é muito famosa, tipo a Camila de Lucas, é uma influenciadora que eu sempre gostei muito dela, conhecia ela antes de ir pro BBB, eu acompanhava ela porque eu achava ela muito engraçada, ela fazia muito conteúdo de humor e tal, e mesmo depois do BBB, eu vejo que ela tem muita dificuldade, assim, em criar conteúdo, sabe? Tipo, ela sempre tenta trazer essa representatividade, agora, ainda mais trabalhando com produtos de beleza, ela tá tentando super engajar os conteúdos dela da forma que ela começou, sabe? Tipo, mostrando pessoas normais, usando a marca, enfim, tipo, tentando trazer essa representatividade, sabe? Pra dentro do conteúdo. Então, pela tua experiência, a entrega do teu conteúdo está mais vinculada a uma prestação de serviço, Total. a uma entrega de uma marca. Então, um conteúdo independente teu, tu criou um conteúdo independente, sem estar ligado a uma marca, ele não tem esse... Ele não tem o mesmo alcance. Tipo assim, quando eu faço meus vídeos de moda, por exemplo, sabe? Tipo, cara, eu sei que eu me visto super bem, sabe? Tipo, eu realmente tenho noção disso, eu tenho conhecimento de moda, eu sei o que eu tô vestindo e tal.
Mas às vezes eu vejo pessoas que, tipo assim, têm zero conhecimento de moda e só estão usando uma calça larga, tipo assim, com muita visualização e muita coisa, só porque é uma pessoa branca e é magra, sabe? Tipo assim, é uma pessoa que nitidamente, se tu perguntar pra ela qualquer coisa, sabe? Tipo assim, qual que é a modelagem dessa roupa? Ela não vai saber me responder, sabe? Mas ela é favorita dentro da plataforma, sabe? Aí eu preciso criar uma história e uma narrativa pra prender as pessoas no meu vídeo e conseguir ter um engajamento, sabe? Então, por exemplo, esses vídeos que são muito famosos, principalmente entre modelos, né? Que é a tal da biscoitagem. Vídeos onde a pessoa começa a posar e tal. Tu sente que esse tipo de vídeo, apesar de ser um tipo de conteúdo famoso entre o teu nicho, não se destaca muito bem entre os teus principais carros-chefes de conteúdo. No meu conteúdo, não. E trazendo até um outro exemplo sobre isso, num trabalho de modelo, eu tava conversando com outro modelo e falando, né, que eu trabalho mais com isso atualmente. Tipo, querendo ou não, eu tenho agora mais procura pras redes sociais do que dentro da própria moda como modelo. E esse cara falou, tipo, cara, eu também vou começar a produzir conteúdo. Então, que legal, e tu vai produzir conteúdo sobre o quê? E dele, sei lá, vou tirar a camiseta, ou, fazer uns vídeos na academia e tal. E, gente, por incrível que pareça, ele tem um engajamento incrível fazendo isso, sabe? Então, o que eu vou falar, sabe? Sim, realmente. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pergunta mais destinada também aqui a você, Janderson, que a gente já falou que a gente não sabe muito bem quem é o vilão de tudo isso, quem é que realmente programa, mas pensando nisso, vamos ver se tu consegue me responder, porque é uma dúvida realmente que as pessoas falam e eu fico, mas, sabe, tá faltando alguma coisa aqui pra encaixar tudo e, né, por quê? Tudo isso acontece por uma base de dados, correto? Correto. E essas pessoas programam a base de dados. Então, quer dizer que, por exemplo, as coisas elas não são entregues por conta de programações feitas por pessoas? É esse basicamente o porquê, a nossa questão, o nosso X? Tua pergunta já tem a resposta, sim. Realmente é uma dúvida, por isso... E aí eu acho que a problemática, assim, e aí a gente vai afunilando mais essa resposta. A gente tem duas coisas que acontecem simultaneamente, tá? Tem os dados, os nossos dados de pessoas, as nossas preferências, nossos comportamentos. E quem organiza eles e entrega o que a gente recebe no dia a dia é uma inteligência artificial que está programada para entregar as coisas que a gente mais gosta, mais curte, assim. Isso é um fato. Só que a gente precisa ir no início dessa IA. Quem produziu essa IA? Que no caso, ela deu os comandos para essa IA fazer alguma coisa. Seja organizar as preferências do Tinder, seja para entregar vídeos engraçados no TikTok. Essa IA foi organizada por alguém, por uma indústria. E aí é o ponto carnê dessa questão, assim, sabe? Tem um artigo que eu li durante a pesquisa que faz uma problemática em torno da racialização que existe no Vale do Silício, que hoje, né, é o grande local que armazenam as principais plataformas, e vem de um lugar extremamente branco, assim. E aí é uma problemática que também é respondida pelo próprio racismo estrutural, assim, de tipo, quem são as pessoas negras que estão fazendo tecnologia hoje, sabe? Quem são as pessoas negras que trabalham com isso? E não tô falando nem só de pessoas negras, é muito importante a gente abrir esse leque, assim, porque existem muitos preconceitos em relação a pessoas com deficiências, por exemplo, no TikTok, existem muitos preconceitos com pessoas trans nessas plataformas, porque infelizmente não existem. Essas pessoas não estão nesses locais, na sua maioria, assim. A gente sabe que esses espaços, essas IAs foram treinadas e desenvolvidas por uma lógica extremamente branca, hétero e eurocentrada, assim, sabe? Então, acho que a resposta à tua pergunta vem daí, sabe? Vem de muito... Quem tá fazendo isso de fato, no fim das contas, há muito tempo, são pessoas brancas. E de fato, não é erro ou tipo, utópico a gente culpar essas pessoas que precisam ter responsabilidade sobre as coisas que elas criam, assim. Tipo, se não tem pessoas negras pra programar,
é um erro, porque tem, mas, sei lá, se não tivesse, tipo assim, estudem, tipo assim, perguntem pra essas pessoas quais são as preferências delas, tipo assim, pesquisem. Tem muito lugar pra fazer isso hoje em dia, sabe? Então, eu acho que vem muito de uma falta de vontade mesmo, de uma lógica de lucro que entende que talvez as pessoas não dão tanto dinheiro, ou não, enfim, não tem tanta importância, assim, e aí que responde o que a gente tá falando aqui, é o racismo algoritmo, que é de algo que é estrutural, que tá na estrutura, e que se atualiza no que a gente fala nesse mundo contemporâneo. Tu comentou do Vale do Silício ser um lugar branco e ser o centro da onde nasce a maioria das plataformas e dos algoritmos, né, e da tecnologia. E acontece lentamente um movimento de migração, não dizendo que é o novo Vale do Silício, que é em Austin, né, que é no Texas, que é um lugar com uma cultura mais restrita ainda em questão racial. Super conservadora, né? Super conservadora, normalmente republicana. Sim. Então esse movimento já mostra que não adianta. Sim. Vai estar lá. Eu acho que a tecnologia, ela não inventa a desigualdade, né? Ela só replica o que a gente já vê, sabe? Como a sociedade se comporta, algo que já está estruturado. Eu gostaria de te perguntar, Igor, assim, tu tá falando que tu trabalha bastante com publicidade, que hoje em dia é o teu foco, que tu se apresenta trabalhando para empresas. Dentro dessas tuas experiências como modelo dentro desses locais, tu é geralmente o único modelo negro? Como é que funciona essa lógica das empresas, né? Dos contratos e outros modelos? Então, aqui no Sul, geralmente é uma cota mesmo, sabe, gente? A gente não vê outras pessoas pretas numa mesma campanha, no mesmo e-commerce. Geralmente é tipo assim, uma pessoa branca, uma pessoa loira e uma pessoa preta ali como cota. Mas em São Paulo, nas oportunidades que eu já tive trabalhos muito legais, onde tinha a presença muito forte de pessoas pretas, sabe? Eu fiz um trabalho pra... Não sei se eu posso falar a marca. Claro, posso? fica à vontade. Eu fiz um trabalho pra Ambev, era uma campanha muito grande, assim. A Ambev é uma marca muito grande de bebidas. E a maior parte do casting, eu juro, eu fiquei impressionado, eram de pessoas pretas, sabe? Inclusive, e não era uma pauta racial, né? Não era uma pauta normal, racial, era bacana. tipo assim, amigos numa mansão se divertindo, bebendo na praia, enfim, era esse acting. Inclusive, eu achei tão interessante que eles se preocuparam até na equipe de produção, sabe? Tipo, tinha uma equipe especializada que era só pessoas pretas também, então eu achei incrível. Mas acaba que aqui no Sul, a gente é, sim, uma cota, a gente acaba preenchendo um espaço de representatividade. Então, se eu sei que eu fui aprovado num trabalho, eu sei que eu não vou ver outro amigo meu preto lá junto comigo. E já aconteceu também em situações constrangedoras, num desfile que eu participei em Gramado, de eu entrar pra trocar a roupa e o produtor perguntar o que eu tava fazendo lá. E aí, tipo, simplesmente terem que avisar ele que eu era um dos modelos que ia desfilar, sabe? Bizarro. Bizarro. Loucura. Bizarro. Pra... Mais uma agora, assim, só pra gente meio que encaminhar. Janderson, tu pode ser que esteja um pouco mais por dentro. Existe algum movimento de legislação, de regulamentação dessa questão já tramitando um projeto ou ainda não tem nada se concretizando? Bem importante a tua pergunta e eu acho que é muito engraçado, né, cara? Porque há muito tempo, sei lá, pouco tempo atrás, eu acho que a gente não se dava tanto conta do quanto as plataformas como um todo impactavam a vida das pessoas. E daí eu falo, tipo, tanto de geração de emprego, geração de renda, mas também em relação à qualidade de vida das pessoas, assim. E a gente também não tava tão preocupado com o quanto de acesso essas plataformas tinham sobre a nossa vida, sobre os dados que a gente entrega para eles de mão beijada, assim. É importante salientar que os nossos dados valem muita grana, assim. E o que nos protege hoje em relação a isso? Acho que existem movimentos políticos querendo discutir sobre isso. Enfim, a gente teve agora a PEC das bets que discutiu um pouco sobre isso, não necessariamente sobre esse tema, mas que se discutiu sobre comportamentos em jogos digitais. E isso é uma pauta que precisa ser pauta de governo, assim, sabe? Pauta de política. Tipo, a gente precisa votar em caras que estejam com isso em pauta, assim, de tipo assim, o que esses caras estão fazendo com os nossos dados, assim. Qual o poder que essas redes têm sobre a nossa soberania como um todo, assim, sabe? Como pessoa.
Sobre a pauta do racismo algorítmico, especificamente quando a gente fala de legislação brasileira, existem poucas conversas sobre isso. O que nos protege hoje em dia, essencialmente, é a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Que é um movimento que já existe no Brasil, uma lei que nos ampara, de certo modo. O Tarcísio Silva fez parte de algumas comissões, eu sei disso, porque eu acompanho, enfim, troco com ele algumas coisas em relação a essas problemáticas, enfim, a essas coisas das redes, como um todo, desses dados nas plataformas. Enfim, provavelmente estão discutindo essas questões ligadas à racialização e a esses algoritmos, mas hoje especificamente não existe nenhuma lei ou algum projeto especificamente, posso estar errado nessa questão, mas acredito que não tenha nenhum grande movimento acontecendo. Mas o que eu entendo é que enfim, a gente precisa ser muito mais autocrítico em relação a isso, sabe? A gente precisa muito cobrar essas pessoas que, enfim, detêm o poder de regulamentar, de dar oportunidades e de, enfim, deixar que essas plataformas estejam e sejam usadas pelas pessoas sem responsabilidade, sabe? É muito importante ter responsabilidade, é muito importante que isso seja, enfim, para além de roda de conversa aqui na universidade, mas que, enfim, vá para uma Câmara de Deputados, porque a gente, sei lá, vamos debater sobre isso aqui na Câmara de Vereadores, sei lá, o que a gente pode fazer em relação a isso, tá ligado? Então, acho que sim, é um assunto extremamente político, extremamente importante, mas que acho que tem muitos passos a serem dados ainda, sabe? Acho que tem que desmistificar muita coisa ainda até a gente conseguir avançar mais de verdade. Com certeza. E eu gostaria agora de levar uma pergunta para encerrar, mas pra gente encerrar aqui, ó, no Pra Cima, vai dar certo. Pensando nisso, tudo que acontece, quais estratégias, vou deixar bem aberto pros dois, assim, pra ti nessa prática do teu dia a dia e pra ti nessa parte mais acadêmica. Quais seriam as estratégias, além do que a gente já citou, né, da regulamentação dessas plataformas, pra gente revirar isso? Como é que a gente conseguiria ter uma cara diferente pro racismo algorítmico? Quer começar? Vou pensar. Tá. Acho que eu vou trazer essa resposta baseado nos resultados da minha pesquisa. Ótimo, que foi o que os influenciadores que eu conversei trouxeram pra mim, assim. E um dos meus objetivos era entender se existia algum método ou, enfim, algo que essas pessoas fizessem pra burlar ou hackear esse algoritmo, enfim, conseguir mais visibilidade, não perder engajamento, enfim. E das tantas coisas que eles me trouxeram, assim, eu trago alguns pontos que eu acho que nos ajudam a tornar esse espaço um lugar um pouco mais seguro para essas pessoas. E para essas pessoas eu falo nós, pessoas negras, mas essencialmente pessoas como Igor que criam conteúdo, enfim, precisam e devem ascender ainda mais com esse trabalho nesses espaços, assim. Teve uma delas que me comentou que ela faz um movimento de bloqueio preventivo dentro das plataformas. E quando ela faz isso, o método dela é basicamente bloquear pessoas que ou comentam coisas negativas nos conteúdos dela, que é uma coisa óbvia. Mas ela me contou que ela bloqueia perfis de criadores de conteúdo que fogem muito do nicho dela, assim, por exemplo. Então, ela tinha um conteúdo mais sobre lifestyle e de humor. E aí vinham muitos comentários racistas de pessoas de extrema direita, assim, nos conteúdos dela. Ela fez um movimento de bloquear grandes nomes, tipo, pessoas muito grandes desses movimentos extremistas, assim. Bloqueou, ainda que nunca tivesse interagido com ela, bloqueou essas pessoas para que a comunidade dessas pessoas não chegasse tão forte nela quando ela postasse esse tipo de vídeo. Eu não sei se isso de fato dá certo, não tem uma prova concreta pra falar se isso funciona ou não, mas ela disse que ela tem conseguido uma comunidade online mais segura e menos comentários negativos e menos comentários racistas, sobretudo. Então, é um método que, hora ou outra, não funciona para algumas pessoas, para outras talvez funcione, mas é muito interessante que existe esses movimentos muito pessoais, assim, de como construir uma própria rede de apoio mais segura, assim, sabe? E outra coisa que é muito forte, assim, e que é um termo que eu também trouxe na dissertação, que é quando a gente fala sobre aquilombar
E aí ela trouxe o aquilombamento digital, assim, que é basicamente criar uma comunidade online que seja segura. E aí, acho que o Igor pode falar mais disso, mas com certeza ele troca com outros criadores negros sobre assuntos e pautas que, enfim, são deles. São estratégias que eles, enfim, fazem entre eles, do tanto de, sei lá, da RT, repostar o conteúdo do amigo preto, ou comentar, ou enviar, encaminhar, enfim, essas estratégias entre si, esse aquilombamento, essa resistência que a própria comunidade negra faz entre si, que são profissionais e trabalham com isso, mas também das pessoas que acompanham, sabe? Das pessoas que comentam coisas positivas, que querem engajar aqueles conteúdos e que muitas vezes essa comunidade se torna majoritariamente negra ou não, mas que, enfim, façam que esse espaço seja um pouco mais seguro, sabe? Então, acho que essas duas coisas são coisas que foram bem fortes pra mim, assim, sabe? De tipo assim, a mina tá literalmente bloqueando pessoas que são totalmente o extremo do que ela faz pra ter um espaço mais seguro, e ela tá criando uma rede de pessoas negras, sejam com amigos, ou sei lá, nem é tão amigo, mas sei lá, pode ser que o Vigor seja só um criador de conteúdo que ela acha legal, curte o conteúdo, é da mesma região, e aí, vamos se apoiar minimamente, tipo, me dá dica do que tu faz pra engajar nisso. Então eu percebi que existe muito essa parada de aquilombar mesmo, sabe? E aí a gente trouxe, né, aquilombamento digital pra falar que é essa reunião de pessoas negras, de certo modo, indo contra o que o sistema quer, que é, tipo, sendo a cota, sabe? Sim. E aí eu acho que é um papo que a gente poderia, enfim, falar mais sobre isso em outro momento, que é como a gente precisa preencher esses espaços hoje em dia. Uma das entrevistadas me falou que é muito triste porque às vezes eu via outros criadores negros como a minha concorrência, porque se ela fosse eu não ia ir, sabe? E é muito complexo quando isso acontece, porque no fim é o mercado, todo mundo precisa de grana, todo mundo quer fechar o trabalho, e olha o que esse mercado faz com essas pessoas, tá ligado? E aí existe, né, esse movimento contrário, digamos assim, dessas pessoas se aquilombarem e enfim, de acreditarem em si mesmas e de certo modo hackearem esse sistema que é contra elas, mas que elas só vão conseguir ocupar esses espaços se juntando, sabe? Se organizando, que é o que a galera já faz hoje em dia, tá ligado? Sim. Eu nunca tinha escutado esse termo de aquilombamento e eu achei incrível. E eu acho que eu carrego muito essa vivência comigo. Eu acho que desde novo, assim, a gente entendeu que a gente precisava lutar para ter um espaço na sociedade, sabe? Seja no cursinho, seja dentro da universidade, querendo ou não, a gente entra por um sistema de cotas. Então, muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão fazendo a prova do nosso lado como nossos rivais e não como pessoas que também poderiam estar do nosso lado cursando. E eu acho que a gente acaba carregando muitas vezes também essa bagagem pro mercado de trabalho, sabe? Porque não existe tanta representatividade, sabe? Não existe pluralidade. E eu falo isso, eu acho que até trazendo pra vivência de pessoas, sei lá, LGBT, pessoas trans, assim, não tem, sabe? Representatividade. É uma pessoa. Então eu acho que às vezes realmente acaba criando-se uma rivalidade dentro disso. E o que eu faço desde muito novo é tentar sempre ter o apoio de pessoas que me entendam. Eu procurei ter um terapeuta preto, eu procuro sempre consultar com profissionais pretos que entendem, que não vão invalidar as minhas vivências, que não vão invalidar o lugar de onde eu venho, que vão entender o que eu tô querendo transmitir. E principalmente na internet também de criar uma bolha, sabe? Tipo, cara, independente se é uma pessoa preta ou não, eu sempre tento amigar com essa pessoa se ela tá me dando o mínimo de interação pra, tipo assim, mostrar que eu também sou legal, que ela pode engajar comigo, sabe? Que tá tudo bem, que a gente vai se encontrar nos eventos e a gente pode conversar normalmente, que a gente pode interagir. Tipo, tentar criar um vínculo, sabe? Pra ter uma rede de proteção, pra ter o apoio dessa pessoa, pra ter o like dela, que também é importante pro engajamento, pra ter o comentário, o repost e tal. E é isso, sabe? É uma rede de proteção. Certo, perfeito. Então a gente vai encaminhando ao final do nosso episódio do Código LEAD. Que eu acho muito interessante a gente citar aqui também, por coincidência e planejamento de toda a disciplina do professor William, é que a gente está em novembro, né? Que é o mês da consciência negra e é onde a gente está podendo falar sobre isso. E eu quero agradecer muito a participação de vocês dois. Eu acho que é um tema que dá para ficar conversando, 3, 4, 5 horas. Mas a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer o mais curtinho possível. Então, essa tua deixa final aqui deixou uma pitada pra gente falar mais sobre isso. Mas, enfim, tu quer falar mais alguma coisa, querida amiga? A princípio, agradecer a presença de vocês. Trouxeram pontos muito importantes. Acho que a gente conseguiu clarificar essa questão, esclarecer melhor
para quem for nos ouvir aqui, né? Porque às vezes são detalhes que vocês trazem. Até eu mesmo tive uma pequena Eu também. realização aqui no meio Eu quando também. ele falou das trends. Pra E mim, eu- quando foi da situação de quem planeja isso aqui ficou muito Isso, claro na minha isso. cabeça. Agora eu fiz um pum, agora eu Eu vi. fui a das trends que ele falou que uma pessoa preta não bomba com as trends como uma pessoa branca. E eu, cara, verdade, notei já isso. Então eu queria agradecer vocês. Espero que em algum outro momento a gente possa se reunir de novo para estender o assunto. Então, quem for nos ouvir no site do Código Lead vai ser postado semana que vem. E nas redes sociais também a gente vai fazer uma postagenzinha com os cortes. Se quiser, vamos fazer uma collab junto Vamos com fazer, bora. eles, Vamos né? colaborar, vamos colaborar. E é isso, gente. Só relembrando aqui, produção da nossa Thaís Bayer, nossa colega que hoje não participou aqui como apresentadora, mas produziu tudo isso pra gente, fez contato com as fontes e agenda. E também na técnica, a Milson Silva, que produziu aqui, tá deixando essa voz maravilhosa pra gente. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Valeu.